Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe ricamente a tua vida, a vida dos teus familiares e amigos. Hoje eu te convido a ouvir mais. Nós vivemos em um tempo onde parece que não há mais tempo para ouvir aqueles e aquelas que estão do nosso lado. Ouvir e dar atenção. Ouvir alguém é amar, é cuidar, é procurar entender aquilo que passa na vida do outro e da outra. Vivemos num tempo de correria, um tempo mecânico, no qual muitas vezes quando a pessoa quer dialogar conosco, nós barramos ou cortamos a conversa pela metade, dizendo eu já sei. E olha que nós não sabemos. É necessário atenção. É necessário cuidado, é dialogando que se chega a um denominador comum. É preciso ser moroso para falar e ter muito tempo para ouvir. Feliz daquele e daquela que dedica tempo em ouvir o outro e a outra. Talvez você esteja precisando deste conjugar o verbo ouvir mais e falar menos. Falamos muito às vezes e acabamos não ouvindo. E não ouvindo, não entendemos. E não entendendo, entramos às vezes em conflitos com o outro e com a outra. E às vezes até dizemos assim, eu não entendo. Não entendemos porque não somos capazes de tirar tempo para ouvir e para entender o outro. Por isso que é necessário ouvir mais. E é interessante que este verbo ouvir, ele tem sido de uma forma muito profunda jogado de lado. Isso seja em todos os âmbitos. Quantos padres também, quantos bispos que já não têm tempo devido à correria, né? Não tem tempo de ouvir confissão, de ouvir direção espiritual. E é algo que se faz necessário dentro de uma comunidade cristã. Padres, pastores, que escute o seu povo. Escutar o seu povo, escutar o mais profundo do coração do seu povo é tirar tempo para a confissão. Feliz da paróquia que tem tempo para a confissão. Padres que têm tempo de ouvir o seu povo. Felizes também são pais e mães que tiram tempo para escutar os seus filhos. Feliz também é o casal no qual marido e mulher têm tempo de dialogar e tempo de ouvir um ao outro, sem atrapalhar aquilo que o outro quer expressar. Porque muitas vezes quando ambos querem falar alguma coisa, a pessoa já está num tempo tão mecânico que diz assim, olha, não fale porque eu já sei o que você vai falar. Como se tivesse em si a ciência infusa. Olha, nós não temos conhecimento do que passa no interior do outro e da outra. Para que nós os entendamos, é necessário ouvir. Então hoje, nesta manhã de sexta-feira, eu te convido a ouvir mais, a calar e ouvir. E dar a resposta só depois que pensar, que meditar, a palavra certa na hora certa para a pessoa certa. Porque muitas vezes queremos responder e orientar o outro sem entender direito o que o outro quer expressar. E muitas vezes a palavra certa não é encaixada no momento, porque não é o momento certo. É preciso o momento certo, a hora certa, e entender o outro. Um lugar onde não há este ouvir. Ouvir e falar nós chamamos diálogo. Quando só uma pessoa fala, é monólogo. Então, ouvir para depois responder. E responder com a palavra certa, na hora certa, do jeito certo para a pessoa certa. Até a forma de falar tem que ser no momento certo e a palavra certa. Porque a palavra certa, num momento que não é certo, para a pessoa incerta, não vai surtir efeito. Então, conjugue na sua vida, meu querido, minha querida, o verbo ouvir. E nem sempre você tem que dar a resposta. Porque muitas vezes nós achamos que temos que ter resposta para tudo. É aquilo que eu te dizia ontem. Não é obrigado a responder a tudo. Muitas vezes é necessário silenciar
E o silêncio vai falar muito mais do que muitas palavras. Quando eu não concordo com uma coisa, não é preciso que eu brigue, que eu grite, que eu faça ressoar esta palavra pelos 4 cantos da terra. Não. Às vezes o silêncio faz com que o outro entenda que aquele momento não foi aprovado. Silenciar muitas vezes. Silenciar para ouvir. Silenciar para poder analisar aquela situação. E outra coisa, querido, querida, no momento de raiva, no momento de briga, no momento em que você esteja com o coração inquieto, não responda nada e não faça nada. Porque muitas vezes aquele momento faz com que você diga o que não queira dizer. Ou a sua atitude é uma atitude que não era para ser. E depois você olha e diz, meu Deus, olha o que eu fiz. Por isso que de cabeça quente ninguém resolve nada. É preciso ouvir, é preciso analisar, é preciso ver de forma objetiva se aquilo é o que você acha que é. Porque muitas vezes tem momento em que nós não escutamos, nós não observamos direito e já jogamos um julgamento, um pré-julgamento que na verdade já é uma condenação. É necessário entender o outro. Quantos fatos corriqueiros na vida aí acontece que nós acabamos julgando e condenando as pessoas e depois vamos olhar, olha, o que eu fiz foi errado. O que eu fiz não foi correto, isto não é de Deus. Então é preciso, meu querido, minha querida, ouvir mais, analisar, ver se é aquilo que eu estou vendo. Porque muitas vezes eu vejo, no momento em que eu estou agitado ou agitada, no momento em que eu vejo o que não é. E às vezes entro em uma briga, destruo toda uma situação e depois vejo que não era aquilo. Então, em tudo, paciência, em tudo, ouvir, ser moroso para falar. O que quer dizer isto? Seja uma tartaruga para falar. Não expresse nenhuma palavra ou julgamento sem que você tenha a certeza total do fato. Porque tem muita gente que fala, tem muita gente que acusa, tem muita gente que condena e tem muita gente que mata e depois que o fato acontece e vem à tona a verdade, a pessoa diz, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que você fez? Você não foi capaz de ouvir direito. Você não foi capaz de ver direito. E você não teve tempo de analisar. Por isso que com cabeça quente não se resolve nada. Paciência. Tenha paciência na sua vida. Espere. Você veja bem. Para você nascer, você passou 9 meses sendo gerado, sendo cuidado, sendo esperado. Então tem coisas nesta vida que é necessário tempo. Então, dê tempo ao tempo e hoje conjugue o verbo escutar. Escute mais as pessoas que estão do seu lado. Escute mais aqueles que querem há muito tempo, talvez, adentrar na tua vida e mostrar aquilo que são e aquilo que acha. E você, às vezes, não tem tempo. É necessário ter tempo. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha tempo para o seu esposo, para a sua esposa. Tenha tempo para o seu pai, para a sua mãe. Procure ouvir. E é ouvindo, por isso que até o Evangelho diz assim, é pela pregação que vem a fé. É ouvindo que se entende. É ouvindo que se aprende. Então escute mais, julgue menos. Seja uma pessoa que julga menos e que condena menos. Vivemos no mundo da condenação, não do ouvir. Antes de expressar qualquer coisa, escute tudo e todos. Não é a opinião de um. Eu estava olhando ontem no livro do Deuteronômio a questão do julgamento. E é interessante que Deus diz a Moisés, olha, quando for julgar alguém, não aceite a opinião de um, mas a opinião de 2 ou 3. E depois de analisar os fatos, de colocar em xeque os 3 e ver que é verdade, aí você pode expressar o seu sentimento. Hoje não. Hoje uma pessoa diz, todo mundo acredita. Joga na mídia sem ter nem certeza a fonte daquilo que está jogando e já vem o comentário, o julgamento, mata, faz isso, faz aquilo. Olha, tirando o que é de Deus e colocando no homem. Meu querido, minha querida,
escute mais, julgue menos, perdoe mais e ame mais. O fruto do amor, eu já te disse 1001 vezes, é o perdão. Se você não é capaz de perdoar, mesmo que seja gravíssimo o mal do outro, você ainda não aprendeu a amar. É preciso entender o outro e a outra. E antes de qualquer coisa, se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar daquele que você está analisando e que você está julgando. É isto que o mundo precisa. Mais diálogo, ouvir mais, amor, menos julgamentos. Menos julgamentos, mas ser capaz de entender. E só iremos entender o outro e a outra quando nós formos capazes de ouvir. Na sua paróquia aí, peça ao seu padre, aos seus bispos, que tenham tempo para ouvir vocês. Quando você precisar desabafar, dialogar, uma confissão, uma direção espiritual, vá ao seu padre. Se ele não tem tempo, ele tem que encontrar tempo. É a obrigação de cada um de nós. Às vezes, quando alguém chega e agradece, padre, muito obrigado pelo senhor ser tão disponível. Minha filha, não agradeça, é minha obrigação. Então, aí na sua paróquia também, nas suas comunidades, assim como em casa, peça. É necessário ouvir, é necessário dialogar, é necessário se conhecer. Que Deus te abençoe, um grande abraço, um beijão no teu coração, que Deus cumule vocês de toda graça, de toda bênção e de toda paz. Que Nossa Senhora Aparecida nos cubra com seu manto de bênção e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo da Palavra de Vida. Gostou? Partilhe. Gostou? Indique. E vamos evangelizar juntos, eu e você. Juntos podemos mudar o mundo, começando por nós. E a cada pessoa que nós vamos encontrando. Agora, hoje e sempre, conjugue o verbo ouvir. Que Deus te abençoe.